Questão de Tempo, escrito e dirigido por Richard Curtis, é o mesmo que roteirizou o filme Yesterday e se passa na Inglaterra também. Conta a história de um jovem chamado Tim que acaba de se formar em direito, está entrando na vida adulta, se muda para Londres e descobre, perto do período de sair de casa, que ele possui uma espécie de poder hereditário de viajar no tempo. E aí o filme brinca com aquela ideia de efeito borboleta, mas de uma forma muito adaptada à sua realidade mais leve e dramática. O filme tem uma carga dramática muito interessante que conversa com a parte da comédia e da leveza que ele traz, sem necessariamente um engolir o outro. Enfim, ele é um rapaz desengonçado, que sonha encontrar o amor de sua vida, como em algum momento acontece, é o que a gente espera. Ele conhece Mary e a química deles dois é assim instantânea, muito gostoso de acompanhar, mas não é um filme que se resume a um romance. Trata-se de um filme sobre a vida, sobre amadurecimento, sobre como a gente aproveita o tempo que temos disponível. O interessante é o como a gente vai se afeiçoando pelo protagonista que amadurece ao longo do filme. É interessante ver esse amadurecimento dele, como que ele lida com as novas situações que vão se apresentando, de conflitos familiares, dos conflitos na própria dinâmica de casal. E não é aquele filme que se apoia na ideia romance, conflito, reconciliação. Ele não segue essa fórmula básica, clichêzona do romance. É um filme que vai muito além, que explora como que um casal pode amadurecer junto e como isso influencia na personalidade de cada um. Então é um filme assim meio que completo, ele é emocionante, ele tem algum toque de comédia, ele tem a dose certa de romance, enfim, excelente, disponível no streaming da Star+, da Amazon Prime. O próximo indicado é o filme Nasce uma Estrela, escrito e dirigido pelo Bradley Cooper, e aqui, assim, ele traz um material totalmente diferente do que a gente está acostumado a vê-lo, né? Ele que é um ator tão presente em comédias românticas, comédias mais crachadonas, como Se Beber Não Case. Nasce uma Estrela trata-se do quarto remake que traz tons mais modernos na sua narrativa atual e conta a história de Ali, uma garçonete interpretada pela Lady Gaga que em horas vagas canta de uma forma assim despretensiosa, não necessariamente em busca de desenvolver uma carreira com a sua voz. Mas aí ela conhece Jackson Maine, que já é um cantor renomado para a época, e de fato Bradley Cooper dirige, atua, canta e toca tudo junto aqui nesse filme. Eles se apaixonam e essa relação impulsiona a sua carreira musical. O que me chamou a atenção em Nasce uma Estrela é como esse filme possui ângulos fechados e uma filmagem mais naturalista, com movimentos de câmeras mais orgânicos, tão diferente do produto comédia romântica que estamos acostumados a ver o Bradley Cooper atuando. E, no entanto, ele dá um show aqui de direção. O filme é muito consistente na sua narrativa, ele consegue combinar assim tanto a direção com a história, os momentos de utilizar trilha sonora ou não, os momentos de utilizar planos fechados ou abertos. O filme, além de mostrar uma história de amor convincente, realista, cheia de conflitos, ele é feito por personagens humanizados, personagens cheios de defeitos, e com isso inclui principalmente o protagonista, né? Que é um cara alcoólatra, temperamental, que tem as suas dificuldades de lidar com o vício e, ao mesmo tempo, o lado sensível, romântico, que auxilia a protagonista a se encontrar e a crescer enquanto pessoa. Então a gente tem uma relação onde o amadurecimento de um está ligado a um outro que, em alguns aspectos, não consegue amadurecer. Além de ser um filme, assim, com ótimas passagens musicais, ele não exagera nos números musicais, é realmente na medida certa. A primeira cena em que eles cantam juntos é realmente emocionante, vale uma conferida. Filme disponível na HBO Max. Terceiro indicado na lista é o filme 500 Dias com Ela, do diretor Mark Webb. Mark Webb? Eu não vou saber pronunciar esse nome. Eu só encontrei que ele fez a franquia do Homem-Aranha, o que não é, assim, uma
Aqui ele traz um filme diferente, porque apesar de conter alguns clichês tradicionais dos filmes de romance, ele brinca com essa ideia do romance clássico. Conta a história de Tom, que é um rapaz romântico que procurava amor e ao procurar amor ele encontra Summer, que é uma menina nada romântica, que não procura o amor e que na verdade não acredita no amor. E aí a gente acompanha a saga de um homem tentando equilibrar os seus sentimentos e expectativas com a sua realidade e relação com Summer. Ele conta com uma narração em terceira pessoa que é muito interessante porque trata-se de uma narração que dá um tom mais fabulesco, de conto de fadas para a história, e a gente sabe que trata-se de uma história não necessariamente nem infantil e nem otimista. Então esse recurso da narração em terceira pessoa dá um ar até meio irônico pro filme. É um filme muito interessante no sentido de nos fazer pensar sobre os relacionamentos, sobre como cada um recebe a pessoa que está chegando na sua vida, como cada um tem as suas próprias interpretações da relação que está construindo com o outro. Sem falar que é um filme que, além de ótimos diálogos, possui uma liberdade criativa para ilustrar os sentimentos de Tom com representações visuais, até tomando novos formatos. Enfim, é um filme leve, divertido e ao mesmo tempo que gera boas reflexões. Ele está disponível no streaming da Star+. Então, Apenas Uma Noite, dirigido por Messi, e eu não vou pronunciar esse sobrenome que eu vou errar. Ele é o mesmo diretor de Berlim, Eu Te Amo. Conta a história de Joanna, interpretado pela maravilhosa Keira Knightley, e Michael, seu marido de 3 anos de casado que possuem uma união estável, muito agradável, tudo certo, até que Joanna passa a desconfiar da colega de trabalho de Michael e eles têm uma viagem de trabalho marcada. Quando Michael viaja com essa colega de trabalho, Joanna encontra um amor antigo na cidade e eles saem para conversar, tomar uns drinks, enfim. Apenas Uma Noite trata-se de um drama elegante que trabalha com a ideia de desconfiança e envolve o espectador nas suas indagações junto com os protagonistas. Nós nunca sabemos muito mais do que os personagens sabem, e isso que é o gostoso da trama, porque a gente fica na desconfiança e na suposição junto com eles. Então trata-se de um filme muito sensível, que trabalha muito bem a ideia do que é ser fiel de fato, do que é uma traição. Não é difícil se perceber assumindo lados, já que o filme expõe um casal carismático, que é o caso de Joanna e seu ex-namorado, que compartilham sonhos e identificações. Ela é escritora, ele é escritor, eles tiveram uma história muito bonita que pareceu não acabar. Enquanto que o outro casal é bem mais frio, deixa bem mais explícito um desejo mais carnal. O forte desse filme são os diálogos, que constroem acertadamente essa atmosfera de carinho e nostalgia na dupla dos ex-namorados, e de tensão sexual controlada na dupla do marido com a colega de trabalho. Não sei se pode se chamar exatamente de um romance, mas aqui tem situações românticas pairando no ar, ainda que a gente não saiba o que é certo ou não, o que vai acontecer ou não. Esse filme está disponível na Amazon Prime e aproveitem enquanto está disponível, porque vale a pena. O próximo indicado é o filme Grandes Momentos, do diretor Michael Mohan. E aqui ele conta a história de Sarah, uma garota independente que ao morar com o seu ex-namorado, que ao morar com o seu atual namorado se vê em crise com o relacionamento e termina. Um pouco tempo depois ela já conhece Jonathan, que é um rapaz que ela conhece na livraria onde trabalha, e eles passam a viver um romance, tendo que lidar com o julgamento de alguns amigos próximos e especialmente da irmã de Sarah, Beth, que trata-se de uma menina super tradicional, que está prestes a casar, então que está vivendo uma história de amor dentro dos padrões sociais certinho. E ela se vê estranhando aquela relação que começou tão pouco tempo depois de um término, né? De um relacionamento longo. O que me chamou a atenção em Grandes Momentos foi a realidade como ele trata dos relacionamentos, dessa situação de estar conhecendo alguém pela primeira vez, das pequenas surpresas,
surpresas, de ir descobrindo aos pouquinhos como é a personalidade do outro, do que gosta, do que não gosta, de se sentindo à vontade aos pouquinhos, do pequeno nervosismo ou constrangimento dos primeiros encontros. Enfim, ele na verdade conta com uma história muito simples, mas o interessante é ver a forma como os personagens muitas vezes nem parecem estar atuando, porque são diálogos muito orgânicos, que não tem aquele formato redondinho, perfeitinho, de ter uma frase de peso. Cada personagem possui uma personalidade bem formada. Esse filme tem uma atmosfera meio indie e situações envolventes a quais nós podemos nos identificar ou não. Vale a pena a sua conferida. No caso, não tem um streaming onde está disponível, você vai encontrá-lo nos confins da internet. Boa sorte!